Você está pensando em expandir seu negócio através de novas aquisições e fusões? Se a sua resposta é sim, provavelmente esse conteúdo é para você. A gente sabe que esse é um processo bem complexo, é uma forma também, fusões e aquisições é uma forma também rápida da gente expandir os negócios, mas que aumenta a nossa capacidade, mas ela também pode mudar toda uma dinâmica competitiva do setor que a gente está inserido. E apesar disso ser uma forma de crescimento rápido, a gente sabe que essa abordagem também ela é cheia de riscos, principalmente se mal executadas, elas podem ter algumas consequências bem graves. Pois bem, eu sou a Marcela Martins, especialista em gestão, atração e desenvolvimento de talentos. Eu trabalhei em mais de 15 anos nessa área, principalmente com especialidade em recursos humanos e trabalhei também com várias aquisições globais, liderando times em mais de 10 países diferentes e participando de vários processos de M&A, mas também de integração ao longo aí da minha carreira. Sou uma das fundadoras da Empower Business School, junto com o Edu Lins, e se você quer saber um pouco mais sobre os nossos conteúdos, né, e até conteúdos como esse que eu estou gravando aqui agora, escaneie esse QR Code e entre no nosso WhatsApp, é um grupo exclusivo que a gente tem e que a gente coloca muitos conteúdos e aborda muitas discussões, né, tem muitas discussões com as pessoas e é super enriquecedor. E aí lá por lá também você consegue conhecer um pouco mais da nossa mentoria Rumo ao Bilhão. Então vamos lá falar sobre esse tema de fusões e aquisições, que a gente sabe que é super uma estratégia super poderosa, mas a gente primeiro precisa entender, né, o nosso alvo, saber negociar. A gente sabe que tem inúmeros pontos de atenção e principais armadilhas. A minha intenção aqui não é passar por cada etapa do processo, mas sim entender e passar para vocês como que isso funciona e quais são as particularidades para que a gente possa mitigar um pouco esses riscos e principalmente com aquelas coisas que são mais graves diante da minha experiência, por exemplo, o que eu considero que é um dos pontos chaves quando a gente está falando de uma boa integração ou uma boa fusão de sucesso, tá bom? Então, quando a gente fala de primeiro avaliar todo o mercado e toda aquisição, entender essa aquisição do ponto de vista estratégico, eu estou falando que eu preciso entender como que a aquisição de uma nova empresa afeta a forma como a gente compete, afeta o trabalho com os nossos clientes, mas também com nossos fornecedores, e até mesmo como é que é a reação dos nossos concorrentes frente a todo esse processo de fusão. Tá? E aí eu gosto muito aqui de falar sobre as 5 forças de Potter. Eu não vou entrar em detalhes sobre elas, mas se você está pensando em fazer alguma aquisição, é interessante você entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica e quais são essas forças. Uma delas, né, eu diria que é a rivalidade competitiva. Eu trouxe aqui essa questão, porque você precisa entender, né, e analisar como os participantes do mercado, eles competem entre si, desse mercado que você está inserido, e avaliar, né, todo o impacto da sua aquisição nessa dinâmica, quais são as suas ameaças e qual é a possibilidade, né, e a probabilidade de novos entrantes e produtos substitutos. Será que a aquisição ela pode mitigar essas ameaças? Um bom exemplo de ameaça aqui de serviços ou as chances, né, até de um novo produto ou serviço ele ser oferecidos aí no mercado, substituir os produtos que são oferecidos no mercado. Um bom exemplo aqui é a Blockbuster, né, que a Netflix, com a chegada da Netflix, a Blockbuster se tornou irrelevante, ou seja, a Netflix ofereceu aí um novo produto, né, um novo tipo de serviço para as pessoas. Então, assim, você entender quais são as principais ameaças do mercado que você está inserido ou da empresa que você quer adquirir é um ponto importante também. E aqui destaca o poder da negociação, né? Então, avaliar como que essa aquisição vai afetar todos os compradores e fornecedores, a gente vai ter alguma dinâmica de preço ou a gente não vai passar por isso. E outra coisa também que eu avaliaria
é como ficam as relações de poder depois de uma aquisição e depois de uma fusão, né? Isso é super importante quando a gente fala de relações de poder, porque a gente entende quem são as pessoas que vão ter o processo de decisão dentro da empresa, né? Será que isso vai ser afetado ou não vai ser afetado? Porque isso dita também várias decisões que precisam ser tomadas no dia a dia e no futuro da organização. E, além de tudo, a gente precisa elaborar, né, todo o cenário de investimento, então, justificando a nossa estratégia, definindo claramente qual é o motivo para essa aquisição, considerando o mercado, considerando a nossa empresa, quais são as projeções financeiras necessárias, então, assim, elaborar alguns cenários detalhados de investimento, principalmente fazendo projeções de receita, de custo e até das sinergias que a gente espera, né, com essa fusão. Muitas vezes a gente só por entrar em uma nova região, a gente consegue ter várias sinergias em relação a isso e já expandir drasticamente. Então, eu tenho até um exemplo, né, real de um cenário que eu vivi em que a gente já tinha uma empresa que já era líder de mercado, já era consolidada, mas ela tinha uma ótima entrada, né, em regiões como Europa, Ásia, mas ela precisava expandir mais rapidamente. E aí, qual que foi a justificativa estratégica para ela obter essa escala, né, rápido em um novo mercado? Ela comprou uma concorrente que era líder no mercado da América Latina, por exemplo. Então, ela garante aqui um mercado em que ela não tinha uma boa entrada e, basicamente, ela estava comprando os clientes, né? Então, assim, você entender e fazer toda essa análise do ponto de vista de qual é essa adequação estratégica que você precisa fazer, ela é interessante, né? Então, esse concorrente, ele também oferecia um serviço premium, assim como aquela empresa, então, em termos de produto, né, eram bem similares, mas ela consegue entrar em um novo mercado, justamente porque ela entra em um mercado em que ela não dominava e a gente tem um aumento de vendas na empresa como um todo, pelo ganho de mercado, e todos os clientes ficaram felizes porque, de uma certa forma, passaram também a fazer parte de uma mesma carteira, né? Então, eles poderiam, eles viram essa viabilidade, né? Então, quando você faz esse estudo e você faz previamente todas essas análises dos cenários que você tem de investimento e quais são os impactos daquela aquisição, você consegue ter bastante ganho e sinergia. E aí, uma outra coisa é você também analisar os riscos, né? Porque da mesma forma que você pode ter coisas muito positivas, você pode ter alguns desafios e alguns obstáculos. Então, entender como que esses desafios eles podem surgir, quais são os maiores riscos, né? Você consegue identificar para ter umas estratégias de mitigação também desses riscos nesse momento em que você está estudando e pensando em fazer uma aquisição de uma nova empresa, tá bom? E aí também a gente identificar, é super importante, quais são as fontes de valor, né? O que a gente diz disso? O que pode ser aproveitado ou que tem sinergia ou aquilo que também precisa deixar de existir, né? Ou vice-versa. A gente costuma dizer, né, pode acontecer numa fusão muita sinergia de receita, então eu dei um exemplo, que só de entrar em uma nova região, a gente já conseguiu fazer muitas sinergias de receita, isso pode gerar uma economia de custos, então entender quais são as áreas que a gente tem, pode haver, né, sobreposição ou até potenciais ineficiências operacionais ou eficiências operacionais, até quando a gente está considerando a integração, né, para a gente ver se existem entidades que podem ser integradas ou que elas costumam ter funções redundantes, tá? Então, quando a gente avalia, a gente também tem que avaliar a propriedade intelectual, tecnologia, talentos, que é uma parte extremamente importante que eu vou dar um foco maior aqui para frente.
Quando a gente fala sobre avaliação de prontidão organizacional, eu preciso entender que a minha organização, ela deve estar pronta para assimilar qualquer aquisição. Tá? Se a sua empresa não estiver indo bem, ou se houver grandes distrações consumindo muito a energia dela, talvez a aquisição pode ser um erro, né? Mesmo que os aspectos econômicos, eles podem parecer favoráveis, você precisa entender a prontidão da sua organização. Você entender qual é a capacidade de integrar, né? Então, assim, será que a minha equipe tem as habilidades necessárias para fazer a integração dessa nova empresa adquirida, né? Se perguntar se a sua performance é suficiente para cobrir essas deficiências de desempenho, muitas vezes da empresa adquirida ou do seu próprio negócio, né? Seu time é capaz de lidar com esse novo trabalho, seus sistemas e processos conseguem lidar com o trabalho extra, né? Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. E aí vem um ponto que para mim é um dos mais importantes aqui, quando a gente fala de quando a gente está pensando em expandir os negócios através de uma aquisição, que é a cultura organizacional. Será que existe uma compatibilidade cultural entre essas empresas? Né? Como é que a gente vai, e a gente está planejando as estratégias de integração cultural? Será que essas duas empresas possuem uma cultura compatível ou elas são conflitantes? Né? Então, e sua equipe tem tempo e foco e energia para tornar a integração um sucesso, tem comportamentos para fazer isso um sucesso, ou tem outras prioridades que podem desviar a atenção? Porque muitas vezes as empresas erram nesse quesito, né? Não são tão rigorosas nessa avaliação de prontidão antes de fechar um negócio, e a gente sabe que se a gente não entende muito bem, principalmente o aspecto cultural, alguns problemas podem vir à tona. E aí eu queria deixar um recado aqui, que para mim é um dos principais do resumo dessa aula sobre fusões e aquisições, que é: não subestime o impacto da cultura nesse processo de fusão e aquisição. Aqui eu queria dar um exemplo que eu vivi, né, da Ambev. A Ambev, como todo mundo sabe, já vinha de uma fusão com a Brahma e com a Antártica, e ela decide, né, se unir à Interbrew para formar a Ambev. Nessa época, as empresas, né, elas tinham culturas um pouco opostas, né? A Ambev tinha uma cultura muito orientada para resultados e uma abordagem bem dinâmica, e a Interbrew tinha uma cultura muito mais tradicional, muito mais formal, e elas precisavam encontrar um terreno comum, né? Então, a gestão da Ambev reconheceu desde o início a importância de abordar essas diferenças culturais com respeito e com cuidado também, até aquelas pessoas que já estavam trabalhando nesses negócios, né, implementando algumas estratégias de integração que promoveram uma nova cultura compartilhada, tá? Uma nova cultura corporativa compartilhada. E aí aqui eu queria fazer algumas reflexões sobre a importância da cultura em fusões e aquisições. Uma delas é: primeiro você precisa entender o impacto dessa fusão ou dessa aquisição no engajamento e na moral dos funcionários. O que eu quero dizer com isso? Né, que a cultura, ela organiza muito a forma como as pessoas se relacionam, comunicam e como elas colaboram. E ignorar essas diferenças culturais pode levar a um ambiente extremamente tóxico, né? Um ambiente de trabalho muito tóxico, desengajamento e até a alta rotatividade. E as equipes, elas podem se sentir desorientadas em alguns momentos e até mesmo desmotivadas se essa integração cultural ela não for bem gerida, né, e bem respeitada. É óbvio que aqui tem coisas que são inegociáveis, principalmente para aquela empresa que está adquirindo, mas tudo isso tem que ser conversado e ser entendido para que a gente consiga chegar num denominador comum e a gente consiga ter uma nova cultura compartilhada, né, em que as pessoas acreditem que aquilo vai funcionar. Outro ponto, né, importante é o alinhamento com os valores e objetivos estratégicos. Então, a cultura também, ela molda essa forma como esses objetivos estratégicos, eles são perseguidos no dia a dia.
E essas diferenças culturais, elas podem levar, muitas vezes, a abordagens conflitantes para a tomada de decisão e até mesmo de execução dessa estratégia, comprometendo essa capacidade da nova entidade, né, de alcançar esses objetivos comuns. E tudo isso não funciona se a gente não tiver uma comunicação e uma colaboração. O que isso quer dizer? Né? Que a comunicação eficaz e transparente aqui é fundamental para uma integração bem-sucedida, porque essas diferenças culturais, elas podem gerar muitos mal-entendidos e barreiras na colaboração. Essa falta de alinhamento pode trazer uma perda de eficácia na comunicação, tá? E até mesmo na colaboração. Porque, no final do dia, a gente tem a questão da manutenção da identidade e a moral da empresa, né? Que é, como é que eu preservo aqueles elementos da identidade cultural da empresa que podem ser cruciais para manter esse engajamento, né? E nessa fusão cultural, eu tenho que equilibrar a integração com a preservação desses aspectos positivos das duas culturas envolvidas, né, para que eu também evite uma perda de identidade. Então, para mim, se eu tivesse que destacar um ponto e até uma armadilha, porque eu já vi muitas empresas falharem, principalmente quando elas estão fazendo uma avaliação, né, do cenário, é ela subestimar o impacto que a cultura tem dentro de um novo processo de fusão e aquisição, e isso pode ter grandes impactos na sua estratégia, até para crescimentos, né, futuros, e essa é uma forma de você potencializar. Quando você faz isso bem, você potencializa os seus resultados e você potencializa as pessoas e os seus talentos dentro da organização. Óbvio que aqui nessa aula, gente, eu tenho várias outras questões, né? Então, poxa, como que você põe os valores, como é que você faz a estrutura de acordo, né? Quais são os acordos que você precisa estabelecer logo no começo? Então, assim, faça um planejamento e estabeleça muito claramente esses acordos. Por exemplo, vai ter desligamento de funcionários com sinergias, vai ter, por exemplo, pacotes de ações ou outros incentivos que vão permanecer, bônus de retenção, limitações de atividades concorrenciais e até outros termos que podem afetar o desempenho no futuro, eles precisam ser negociados no momento em que você está conversando com as pessoas e com os futuros, né, sócios aí, porque isso pode ter um grande impacto lá na frente quando esses acordos eles não são bem estabelecidos. E até mesmo aqui, um exemplo que eu gosto de dar, né, cuidado com os acordos que a gente vai colocar, acordos de pagamento, né, pessoas que recebem dinheiro em algumas transações, como é que existe um jeito, uma forma de você fazer isso, bem sucedido, porque para você também não criar desinteresse. Então, eu já vi acontecer executivos que recebem um dinheiro durante um determinado tempo, sem isso estar atrelado a desempenho, né, e a pessoa ela sabe que ela vai receber esse valor e acaba só levando as coisas ali, empurrando, né, o famoso empurrar com a barriga, porque sabe que vai receber um dinheiro depois de um ano, não faz nada, porque aquilo não está atrelado a resultado. Então, assim, cuidado com os acordos que são estabelecidos nesse momento. Isso pode ser uma grande armadilha, mas se você quer saber mais, a gente também tem a nossa mentoria, onde a gente aborda todos esses assuntos, e eu não vou entrar no detalhe operacional disso aqui, e muito menos de como você faz uma negociação, nem como você planeja a integração. A única coisa que eu quero dizer aqui, que no planejamento de uma integração, você precisa, desde o dia 1, eu sempre destaco isso, destacar para todas as pessoas, através de uma comunicação eficaz, qual é o objetivo daquela aquisição e aquela lógica da aquisição e que você está buscando, porque isso você faz com que as pessoas elas tenham clareza do que você espera delas. E aí, aqui é uma grande armadilha. Se essa comunicação ela não for boa, você pode perder tanto funcionários quanto clientes, né? Porque há questões importantes que são relevantes de se comunicar para a organização, né? Primeiro, o porquê que esse acordo existe. Informar tanto para funcionários e clientes o porquê que isso foi feito, mas também o cronograma, como isso vai funcionar, quando esse negócio vai ser fechado, quando começam as sinergias, quais vão ser as principais mudanças, quando elas vão ocorrer.
E aí, muita pergunta, né? E aqui a transparência é importante. Vai ter demissão? Não vai? A minha dica aqui é: se vai ter demissão, seja claro. Se houver, seja explícito. Se não, fale para as pessoas para que elas também possam relaxar, porque esse é um momento em que há muita ansiedade pairando dentro da organização. Vamos ter mudança de processo quando elas ocorrerão, né? O que vai acontecer com planos, por exemplo, de aposentadoria, salários, benefícios dos funcionários envolvidos? Outra pergunta que sempre aparece: a marca vai mudar? Que marca que a gente vai utilizar? A nossa marca já existente ou da empresa que está nos comprando, né? Ou vai ser uma marca totalmente nova? Como as pessoas devem atender o telefone no primeiro dia que a negociação ela for fechada e que o acordo for fechado? Olha para você ver, né? Algumas perguntas que parecem simples, mas que elas estão presentes dentro da organização. E, para mim, um dos grandes ganhos aqui é você sempre manter a transparência e uma comunicação muito clara dentro da empresa. Tá? Porque dessa forma você evita algumas armadilhas que são comuns. Né? E o que a gente está falando aqui? Primeiro, supervalorização, não é o foco aqui desse tema, né? A gente vai entrar aqui agora nesses detalhes, mas assim, como que uma integração mal planejada e quais são os elementos de uma integração que são importantes para que a gente não tenha um problema lá na frente. Detalho isso também muito mais na nossa mentoria. Quais são os recursos que eu preciso? Será que eles estão adequados? Não estão? Como é que eu mantenho o foco das pessoas para principalmente na realização dessas sinergias, tá? Como que eu crio um processo para que o choque cultural ele não afete o desempenho das pessoas. Então, assim, a gente, quando fala de choque cultural, é uma avaliação rigorosa, né, da cultura, principalmente da empresa-alvo, e a prontidão dessa organização que está sendo adquirida até para ela conseguir assimilar essa nova cultura. Talvez você até ignore algumas reações do mercado, né? Mas a gente tende a pensar que o mercado é estático. Quando a gente faz um acordo assim, pode ser que o mercado mude, né? Então, para reduzir esse risco, a gente precisa fazer esse planejamento de todos esses cenários. E aí, se colocar muitas vezes no lugar de seus concorrentes, né? Como eles vão reagir quando souberem que você comprou essa empresa-alvo, né? Essas armadilhas, elas podem destruir até os valores, né, que você obteria nessa aquisição. Então, quanto melhor você entender, mais fácil é para evitar. E se o negócio ele for apropriado, né, você conduzir aí processos rigorosos que mitiguem esses riscos. E é fácil se deixar muitas vezes levar pela emoção do negócio, né? Mas eu digo que os compradores bem-sucedidos, eles não podem permitir que essa emoção e essa empolgação superem, né, esse pragmatismo e essa diligência e todas essas análises, porque você pode ter armadilhas e algumas ciladas que eu já vi muito acontecer, principalmente com o item 4, que é a questão do choque cultural e essas diferenças culturais de comportamento e até de tomada de decisão dentro da organização. E aí, se você quer saber mais sobre esse conteúdo que eu disse, ou até mais profundidade sobre tudo isso que a gente vem falando por aqui na Empower, faça inscrição aqui para a nossa mentoria. Aqui a gente tem um acompanhamento muito mais exclusivo do seu negócio, a gente entende muito mais as particularidades do seu negócio, além de você conseguir aprender um monte, né, com quem já fez. Então aqui a gente sempre traz exemplos de coisas que eu e o Eduardo a gente viveu no dia a dia, né? A gente viveu muita coisa, muito relacionada a essas expansões e crescimentos exponenciais. Escaneie esse QR Code e coloque aqui o seu interesse e não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, porque a gente sabe que tem toda essa mentoria e todos esses conteúdos, né, que a gente traz, mas a gente tem muito conteúdo gratuito também e que a gente compartilha aí todos os dias para que a sua empresa cresça e você consiga também expandir o seu negócio. Então, se você quer saber mais, participa aqui do nosso canal com a gente e fique atento aí a mais conteúdos em breve.